Olá, estamos juntos novamente. Vamos continuar estudando a carta ou epístola de Tiago. Nós estamos com esta revista aqui, estudando as cartas gerais. E você já sabe por que elas são chamadas de cartas gerais. Você já sabe a diferença de epístola e carta. E você sabe que nós estamos dando destaque à carta de Tiago. Você que leu o comentário da revista percebeu que agora que o comentarista está falando de tentações, mas nós estamos seguindo outro caminho, vamos nos encontrar lá na frente e reencontrar, e nos afastar, e nos aproximarmos. E aí, você está lendo o livro de Tiago? Você precisa ler, porque ele é muito prático e ele é muito didático. Eu não sei se você se recorda, semana passada eu falei aqui na classe que Tiago é um texto muito parecido com o livro de Provérbios, que é um texto de sabedoria. E falei também que Tiago tinha fundamentado muito dos seus ensinos no Sermão do Monte. Hoje nós vamos ver 4 ensinos dos 12 de Tiago, 4 ensinos apresentados por Tiago, que tem relação com o Sermão do Monte. Então vamos ler Tiago e o Sermão do Monte. Mas antes vamos orar. Vamos orar pedindo para que Deus nos oriente, para que Deus nos conduza nesse estudo e para que nós entendamos, que a gente transforme essa teoria, essa informação, essas informações em vida prática. Porque o Evangelho é isso, é vida prática, não é só conversinha, não é só blá blá blá. Antes de orar, eu também quero te dizer uma coisa. Se você aguentar essa aula até o final, no final eu tenho um bônus para você. Mas só no final, agora não. Agora nós vamos orar e guarde isso. No final pode me cobrar, vou apresentar para você um bônus. De vez em quando eu vou fazer isso para que você compartilhe, para que você aguente firme até o final dessas aulas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor continua a nos falar. Senhor, o que nós te pedimos é que o Senhor fale, de alguma forma, fale aos nossos corações. E mais do que falar, nós queremos que a tua palavra cale, que ela grude, que ela fique firme dentro de nós, para que a gente transforme ela em prática. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, semana passada eu compartilhei com você que a vida não é fácil. Eu não sei como é que está a sua, mas eu vou te dizer, não é fácil mesmo não. A vida é bem difícil. E Tiago é um autor que vai dizer que nós somos seres quebrados, sabia? Nós somos seres quebrados, partidos, divididos. Por isso que ele vai falar de lei diferente do que a gente pensa. Mas ele vai falar lei do rei. Na verdade, da lei do reino. Vou colocar assim, lei do reino, para que você entenda como é que funcionam as coisas no reino de Deus. Funcionam de forma bem diferente da que nós estamos acostumados no reino do mundo. Eu vou pedir a Marília para ler Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. E você vai perceber que Tiago 2, de 1 a 13, depois ela vai ler Mateus 5, 43 a 48, você vai ver como é muito parecido o ensino que Tiago compartilha com o ensino de Jesus. E você e eu temos que lembrar sempre que Tiago é o que mesmo de Jesus Cristo? Irmão de sangue. Então veja que quando ele reproduz o texto do Sermão do Monte, quando ele reproduz os ensinos do Sermão do Monte, é porque os ensinos já estavam presos a ele. E ele via como transformar isso em vida prática. É o desafio que nós temos, que eu tenho, que você tem. Outra informação, a Marília já achou o texto, antes da Marília ler, é que a gente precisa entender o contexto. Lembra que a gente estudou isso uma vez, como se interpreta a Bíblia,
que a gente tem que ler o texto à luz do contexto. E qual era o contexto deles? Bem, você vê no capítulo 1, versículo 1, que Tiago escreve para as 12 tribos que estão dispersas. Na verdade, o povo estava muito espalhado, ele está falando sobre a diáspora ali, mas estavam espalhados por todos os cantos. E a maioria destas pessoas eram pessoas pobres, umas pessoas sem muito recurso. E aí ele vai mostrar como é que essas pessoas sem recursos conseguem viver como filhos do reino, filhos do rei. Porque às vezes a gente entra nessa toada de que sou pobre, é assim mesmo, e não é assim que funciona. O Evangelho dá para a gente caráter, o Evangelho dá para a gente dignidade, dignidade humana, independente do lugar que você esteja. Eu sempre me lembro do ensino do pastor Falcão, eu fui ovelha dele lá na Igreja Batista de Irajá. Ele fala assim: difícil não é tirar a pessoa da favela, difícil é tirar a favela de dentro da pessoa. Então eu acho que às vezes nós, cristãos, somos meio favelados, no sentido ético da palavra, de relaxados, assim, e não é assim que funciona. Eu conheço muita gente que mora e que morou na favela que, olha, aquele chão de vermelhão é um brinco, uma beleza, uma limpeza, um asseamento sensacional. E isso tanto vale para casa quanto para a pessoa. Então não é uma questão de preconceito, é questão de conceito. Vamos ouvir, enquanto eu desenho aqui, Marília vai ler Tiago capítulo 2, versículos 1 a 13, e depois Mateus capítulo 5, 43 a 48. Mas Mateus depois eu repito. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ok, agora Mateus capítulo 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Veja, Tiago está dizendo que favoritismo não é amor. E Jesus já tinha dito que Deus trata todos de igual forma. Por que nós fazemos essa distinção? Por que a gente gosta de agradar os poderosos? Por que a gente é especialista em
puxar saco, eu já expliquei a você. Por que a gente é especialista em puxar saco das pessoas que têm um pouquinho mais de condição do que nós? Porque a gente quer tirar vantagem disso, isso não é amor. Então o que Tiago faz é transformar a vida teórica em prática. As pessoas recebiam os poderosos na igreja, mas esqueciam de que esse cara que é o poderoso é esse que tira de você. O pobre já paciência porque ele pede, não é? Ele solicita. Ele solicita porque ele não tem. E ele tira porque tem. Olha que absurdo. Então é isso que Tiago, veja o que Tiago não inventa grandes teologias, teorias para explicar o que acontece na prática. Eu não sei se isso acontece com você, mas vez por outra eu vejo isso acontecer. E Tiago vai pegar a vida na prática. Como é que é seu relacionamento com as pessoas que não podem dar nada para você? Como é o seu relacionamento com as pessoas que não têm o que te retribuir? Como é que é isso? Porque no Sermão do Monte, Jesus fala que a gente tem que amar até os inimigos. Se a gente não consegue amar os amigos, quanto mais os inimigos, não é? Então essa é a primeira lei que está embutida no reino. A gente tem que prestar atenção nessa questão do favoritismo. Queremos poder, ambicionamos alguma coisa e a gente não percebe que o diabo vai entrando nessas frestas para enfraquecer a gente. Agora eu vou pedir a Marília para ler Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, que vocês vão ver outra coisa que Tiago vai explicar aqui. Vamos lá. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ok, agora Mateus 7, 21 a 27. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Pode parar, porque é a história da casa construída sobre a rocha, acho que deu o pessoal entender. Veja, Tiago vai apresentar a segunda parte
das 4 que eu falei para você, ele vai apresentar a fé viva e a fé morta. Como assim fé viva e fé morta? Porque a fé viva é a que faz. A fé morta é a fé do discurso. O que você acha? O que a gente está vivendo? Muitas vezes a gente está vivendo a fé morta. A fé do discurso, a fé do que bate no ombro e fala, Deus te abençoe, mas sai de perto de mim, que eu não quero te abençoar. E a pessoa que está procurando a bênção de Deus, ela imagina que Deus vai abençoar a ela através da gente. Mas a gente não assume esse papel. Nós somos os celeiros do mundo. É assustador isso. Mas nós é que temos que dar a resposta para essas pessoas. Olha que coisa muito interessante. A gente fala assim, que Deus te abençoe e que você não sinta frio. Mas se não dá um casaco, como é que a pessoa não vai sentir frio? Vai sentir frio. É natural que ela sinta frio. Isso vale para corpo e vale para alma. Porque a gente também fala, vou orar por você, e esquece da pessoa. Eu tenho quase certeza que a pessoa ora por mim quando ela do nada liga e pergunta, como está fulano? Por quê? Aí você percebe que a pessoa se preocupou com você. Veja que ele está falando de coisas distintas, uma ao lado da outra, mas ele vai sempre esbarrar nessa questão, você vai ver depois, a lei do reino. É assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus funciona nesse acolhimento, nesse aconchego. E eu acho que porque nós criamos muitos entraves para que as pessoas não cheguem até nós. Nós criamos muitas dificuldades para que a gente não fique sensível às pessoas que precisam das coisas. Então a gente fala, não, eu entrego meu dízimo e a igreja entrega a cesta básica. Você sabe para quem? Você sabe o que a pessoa está precisando? Eu, por exemplo, sou um banana. A pessoa chega perto de mim, necessitando de alguma coisa, eu fico sempre sensível a isso. E às vezes faço coisa errada porque é sensível demais. Então tem gente especializada nisso. Mas em alguns momentos, por favor, você não pode se dar uma desculpa dessa e se omitir. Não dá para omitir. Aí você não está na igreja, aí você não está no templo. E o que você vai fazer? Uma pessoa na hora de passar a comida não tem, no mercado, não tem dinheiro para comprar 1 quilo de açúcar, porque o dinheiro está contadinho. E às vezes você está com dinheiro sobrando, então deixa a pessoa passar e paga. Mas é tão difícil, né? Porque a gente vive num mundo de exploração, num mundo até de coerção. A gente fica sem graça com tudo que acontece com as outras coisas. Vejam, a fé genuína é essa fé que pratica. Porque a gente fala, mas eu creio em Deus. E o Tiago está falando, e daí? Até o diabo crê. O diabo crê em Deus e estremece diante dele. Então não é uma questão de crer, é uma questão de fazer. É uma questão de crer e de praticar, de crer e observar, como diz aquele hino do cantor cristão. Crer e observar. Tem umas 2 semanas eu recebi um retorno de uma colega de estudo bíblico, que ela ficou emocionada, que ela falou assim, eu não conheço quase nada da Bíblia, mas o professor falou uma coisa tão importante para mim. Ela falou assim, que eu disse, eu nem me lembro, mas eu devo ter dito, eu disse que não importa se você sabe muito, por exemplo, dos reis de Israel, mas se você pratica alguma coisa que você sabe, já é um progresso, porque é assim que se aprende. Então, se você sabe que precisa amar, ame. Se você sabe que precisa calar, cale. Se você sabe que precisa falar com amor, fale. Porque também tem gente que é assim, eu falo porque eu não consigo guardar. Aí é falta de educação. Aí é outra conversa que ele vai desenvolver, que Tiago vai desenvolver, viu? Um pouco mais à frente ele vai desenvolver a história sobre isso. Então, você já sabe que favoritismo não é amor. Que a fé viva é a fé que pratica, a fé que executa, a fé que faz.
Vamos ver agora outro, Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12. E ele vai dizer por que é que a gente tem o favoritismo e por que é que a gente transforma essa fé em fé viva ou fé morta, por causa do que ele vai dizer agora. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ok, lê agora Lucas capítulo 6, Marília. Palavras de Jesus ainda no Sermão do Monte, registrado pelo evangelista Lucas. Lucas capítulo 6, 43 a 45. Só 3 versículos para a gente falar um pouquinho sobre isso. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Ok. Eu não sei você, mas eu fiquei impressionado com esse cruzamento das informações de Tiago com o Sermão do Monte. É muito semelhante, gente, é muito semelhante. Depois eu vou fazer uma tabelinha com os versículos para você depois ler com calma e ver isso aqui. Mas o que Tiago fala é a mesma coisa, o que Jesus fala é a mesma coisa que Tiago fala. Existe uma incoerência interna. Nós somos seres partidos. É como aquele romance, né, do médico e do monstro. Porque às vezes a gente vive com esses dois elementos dentro de nós, coisa boa e coisa ruim. Então a gente alimenta as duas. Quando na verdade, se eu passo a lei do reino, o reino habita em mim, no meu coração. E Jesus vai falar, se o coração seu for bom, as coisas que ele produz vão mostrar o que é que você tem dentro de você. A mesma coisa que Tiago fala da árvore e que Jesus também fala da árvore. Não dá para você pegar uma goiaba numa mangueira. Você não vai pegar, você vai pegar manga na mangueira. Então o problema é que a gente se deixa levar e a gente não percebe que nós estamos num outro reino. É claro que a gente vai cometer erros, mas à medida que a gente comete erros e percebe esses erros, a gente vai corrigindo. Não dá para na mesma boca eu chamar o outro de idiota e daqui a pouco eu vou cantar reina em mim com o seu poder. Que reina em mim? Não tem como Jesus estar reinando em mim se isso não se reflete no meu relacionamento com os outros. Não tem como Jesus estar reinando em mim se eu tenho problemas de relacionamento dentro da minha casa. E aí eu posso botar a culpa em quem
quem for, mas o problema é meu, é quando eu me olho no espelho. Esta incoerência interna é que nos faz pessoas partidas, divididas. Olha, isso é a palavra de Deus. Aí você vai falar, caramba, Tiago é tão prático. E onde é que está toda a filosofia e toda a teologia de Tiago? A teologia do Tiago é do dia a dia. A teologia do Tiago é prática. Não é à toa que ele vai aparecer lá em Atos, naquele grande discurso, naquele grande embate, naquele grande concílio de Jerusalém, e ele é o sábio do negócio. É porque às vezes a gente confunde inteligência com sabedoria. Inteligência é diferente de sabedoria. Por isso que esse livro se parece com Provérbios, porque sabedoria ali é bom senso. Sabedoria no Antigo Testamento é bom senso, não é conhecimento intelectual. Você conhece algumas pessoas que intelectualmente têm um nível top. Estão no outro patamar, sabe como é? No outro patamar. Estão intelectualmente no outro patamar. Mas são indoutos, não são sábias na hora de se relacionar com as pessoas. E finalmente, falei que eram 4, porque são 12. Então nós dividimos 4 nessa segunda lição, 4 na próxima lição e 4 na última lição de Tiago. Agora eu vou pedir a Marília para ler Tiago, capítulo 3. Isso aqui é pesado, hein? Se prepara. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar. Acabei de ler. Foi o que você acabou de ler. Desculpa. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Depois, Mateus, capítulo 12, versículos 36. É isso. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. E eu tenho que ser rápido aqui, porque são só 2 versículos. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ok, agora Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Gente, isso aqui é pesado demais. Você viu como começa o texto, que a gente tem que ter cuidado, a gente que é professor, a gente que ensina. Ai meu Deus, isso aí me dá um medo danado, esse negócio de ensinar lição, ainda mais gravar o que eu estou falando, né? E depois ouvir o que eu mesmo falo. O que Tiago está dizendo, gente? Tiago está dizendo o que nós todos já sabemos. Falar é revelar-se. Vocês sabem um pouquinho do meu jeito de ser porque eu estou falando. E até o sábio, até o tolo se é visto como sábio quando ele cala, porque ele oculta o que é. Então cuidado na hora de falar, e eu tenho um temor tremendo, porque eu sou falador, eu falo, né? Então eu me revelo o tempo inteiro, a gente se mostra o tempo inteiro, falar é revelar-se. Não se iluda, se a pessoa fala baixinho no seu ouvido, fala mal ou fala de outra pessoa, o que você acha que ela vai fazer quando estiver perto de outra pessoa e você estiver passando? Exatamente a mesma coisa. Então, a forma como a gente trata os outros é a forma como a gente quer ser tratado. E mais do que isso, a forma como você se relaciona denuncia quem você é. O corpo fala, os gestos falam, as palavras falam e gritam.
Então é por isso que tanto no Sermão do Monte quanto aqui em Tiago, Tiago vai chamar a atenção. Se você faz parte do reino de Deus, e se a lei do reino está dentro de você, você tem que falar do que está cheio o coração. E eu vou perguntar para você, seu coração está cheio de quê, hein? Seu coração está cheio de quê? E você percebe isso também nas redes sociais, né? Porque quando você escreve, você fala. E ainda é melhor porque dá para você ler, revisar, corrigir. E algumas pessoas desfilam, transbordam ódio. Quando a pessoa transborda ódio daquele jeito, é porque o ódio está onde, gente? O ódio está dentro dela. Quando a pessoa transborda raiva, inveja, malícia, insegurança, é porque aquilo está dentro da pessoa. Então preste atenção, por favor, nisso. Eu vou pedir a Marília para ler uma coisa que é uma senha, para que você entenda esse bloco, como eles. Não é por acaso que eu dividi 4, 4, 4. Porque Tiago divide em 4, 4, 4. Porque a cada final de bloco, ele vai fechar com uma frase pesada. Primeiro eu vou pedir para ela ler 2:8, que vai falar sobre a lei real, a lei verdadeira, e depois 2:13, que ele vai falar que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então o problema não é só você ser justo, você ser legal no sentido de lei, mas é você ser misericordioso. Você vai se parecer mais com Jesus. Primeiro 2:8, Marília, por favor, sobre a lei. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então veja que eu não chutei isso daqui. Tiago está falando sobre a lei do reino. Qual é a lei do reino? Amor. Então se eu não trabalho com favoritismo, eu uso o amor. Se eu amo de verdade, a minha fé é viva. Se eu me amo, se eu cuido do amor que está dentro de mim, eu tenho coerência interna. Se essa lei do reino, amar o próximo como a mim mesmo, vai estar em ação, eu vou falar e vou revelar quem eu trago dentro de mim. Então, veja como isso tudo está relacionado à lei do reino, ok? Agora 2:13, Marília. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é Provérbios? Não, isso é Tiago. Isso é Tiago? Não, isso é Jesus. Isso é Jesus? É a lei do reino implantada em nosso coração. Porque na hora que a gente for misericordioso, a gente vai ultrapassar a questão da justiça. É isso que eu queria falar com você neste domingo de Escola Bíblica Dominical. E agora nós vamos para o bônus. A Marília vai desligar, eu vou apagar aqui e eu vou compartilhar com você o bônus. Vamos aos bônus. Deixa eu explicar o que é o bônus. Eu imaginei esse trimestre pelo menos passar para você 3 bônus ao longo desse trimestre, coisas que são paralelas à lição, mas que a gente sempre teve curiosidade de saber e não tem espaço, às vezes, na Escola Bíblica Dominical ou em outro lugar para eu e você aprendermos. E graças à pergunta da semana passada, eu tive a ideia de começar por aqui. Eu ia começar por outro, que vai ficar para o segundo bônus. Parabéns se você chegou até aqui, você é um herói da resistência da Escola Bíblica Dominical, e eu fico muito feliz com isso. O que é isso daqui? Isso aqui é escritura. E você tem uma Bíblia aí, se você tem uma Bíblia, você fatalmente vai ter uma das duas dinâmicas aqui na tradução do seu texto. Você sabe que o texto bíblico foi escrito, na sua maioria do Antigo Testamento, em hebraico, alguns textos em aramaico. E o texto do Novo Testamento, a grande maioria em grego.
algumas coisas em latim. Então preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quando você sabe disso, né? Quando você pega um texto, vamos dizer, em inglês, e você traduz no Google Tradutor, lá no tradutor, ele vai traduzir ao pé da letra, não é? Vai pegar cada palavra e vai traduzir, e o texto fica truncado, não é o que a gente chama? Que o texto fica truncado. Isso seria equivalência formal. O que é equivalência formal? Cada palavra do texto é traduzida como ela está escrita no hebraico, por exemplo. Então você pega cada palavra do texto e ela vai ser traduzida no hebraico. Isso é o que a gente chama de equivalência formal. Algumas das nossas traduções estão mais próximas da equivalência formal. Cada palavra traduzida individualmente. E tem a chamada equivalência dinâmica, que aí não vai ser traduzida, a tradução não vai ser feita por palavra, mas vai ser feita no contexto. Aquilo lá, equivalência dinâmica, é como um intérprete ao vivo. Eu falo aqui, o cara interpreta ali, ele não traduz cada palavra, ele pega a essência do texto e vai dizer para você. Você está entendendo a diferença de um e do outro? Ok, se você entendeu, agora você vai compreender muito bem. Aqui você tem Almeida corrigida. Aqui você vai ter Almeida corrigida. Aqui você vai ter Almeida revisada e atualizada. Aqui você vai ter NVI, a versão da NVI. Aqui você vai ter nova tradução na linguagem de hoje. Aqui você vai ter nova Bíblia Vida Nova. Aqui você vai ter mensagem. As pessoas sempre perguntam assim, qual é a melhor tradução da Bíblia? Qual é a melhor tradução da Bíblia? Eu costumava dizer, e vou continuar dizendo, que a melhor tradução da Bíblia é você. Mas a melhor tradução da Bíblia, eu tenho várias versões aqui. Agora saiu uma Bíblia, eu acho que é uma Bíblia, uma versão brasileira. Então, se você tem aqui Almeida corrigida, você vai ter aqueles textos mais antigos. E qual é a melhor tradução? É a que você entende. Então, às vezes, a gente lê essa daqui, mas vale a pena depois ler essa outra daqui, para que você entenda o todo. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, aqui em Salmo 92, verso 10, tem um versículo que diz assim: Deus que fortaleça o meu chifre. Vou rir, mas é respeitosamente. Mais ou menos. Deus fortaleça o meu chifre. Já imaginou os irmãos na reunião de homens, os homens falam que Deus fortaleça o meu chifre? Não funciona isso. Funciona? Funciona se souber o contexto. Então lá a tradução já está escrita de Deus fortaleça o meu poder. Porque chifre estava relacionado a touro, que está relacionado que eles, no contexto deles lá, era poder. Então vejam que não dá para traduzir letra por letra, palavra por palavra, porque o texto fica truncado. E aí a poesia se perde. Então também não dá para ficar lá do lado de lá e você traduzir, por exemplo, justificação como aceitação. Não, justificação é um termo teológico. Nós somos justificados pela fé. Então alguns textos lá são paráfrase, paralelo ao que é o texto bíblico. Eu não sei se você está entendendo. Se você não está entendendo, eu vou desistir. Mas eu acho que você está entendendo sim. Por isso que a nossa igreja normalmente adota a NVI, que está no meio do caminho. Não é lá uma paráfrase e também não é um texto do lado de cá. Vou te dar outro exemplo, né, desse lado de cá, da equivalência. Essa aqui é mais que a gente decorava os versículos bíblicos, né? E grandes piadas existem do lado de cá, mas também tem outras piadas pesadas do lado de lá. Tem um texto que vai dizer assim, isso você sabe: amai-vos uns aos outros com entranháveis afetos. O que ele está dizendo? Entranháveis, é de entranha, é de tripa. É da tripa. Amar, porque a ideia deles é que
os sentimentos estavam nas tripas. Por isso é que quando a gente está nervoso, dá alguma coisa nas tripas, não é? Então a ideia daquele povo lá é que os sentimentos estavam presos aqui, na parte das tripas. Então amáveis com entranháveis, nas tripas, vocês têm que amar assim. E ali a tradução está: amai-vos de todo o coração, porque nossa cultura entende que é do coração que procedem as coisas, é metafórico, entende? Mas a palavra de Deus é rica por isso. O que eu estou querendo sugerir com esse bônus para você é que você leia a sua Bíblia e, no caso de alguma dúvida, leia outras traduções, leia outras interpretações, porque assim você vai ter ideia do todo e você vai compreender o que é que Deus tem para dizer para você. Eu quero agradecer a você por essa paciência e quero louvar a Deus. É a nova tradução, acho que brasileira, que saiu há pouco. Essa eu ainda não tenho, vou providenciar para contextualizar tudo isso daqui. Cada uma dessas versões, e aqui é só texto bíblico, não é comentário, nada disso, é só o texto bíblico mesmo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito prazerosa. E eu falei para você para ler a carta de Tiago a cada dia. Que tal você ler a carta, cada uma, numa versão diferente, para você ver as diferenças que existem nas traduções bíblicas. Deus te abençoe e boa semana.